de intimação, está mudando de assunto agora. O que é intimação, professor Júlio? A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos processuais. Citação é a primeira vez que o sujeito é convocado ao processo. Normalmente o réu, os réus, né, o requerido, o executado, ele fica sabendo o processo pela citação. Intimação não, são os atos processuais. Eu já sei do processo, então eu vou ser intimado para poder me defender, para poder me manifestar a respeito dos atos processuais. Por isso a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Também é importante a inovação trazida pelo CPC 2015, a intimação é a possibilidade dos advogados promoverem a intimação do advogado da outra parte por meio de correio, juntando aos autos em seguida cópia do ofício de intimação, o aviso de recebimento. Todo advogado, advogada recebe, né, as intimações. Você entra no site da OAB, você paga a anuidade da OAB, você tem direito. Você entra no site da OAB e tem acesso a consultas, publicações, tem que entrar todo dia. Aí você tem acesso às publicações, das intimações. Importante isso. O ofício de intimação deverá ser instituído com cópia do despacho da decisão da sentença também, tá, gente? Outro ponto, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Outro ponto que eu queria falar para você, os advogados poderão requerer que a intimação, né, ou pelo menos que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, quando o advogado tem a sociedade de advogados, né? Então pode pedir que saia só no nome da sociedade, tá? Um ponto importante também. Sob pena de nulidade, também é indispensável que a publicação conste os nomes das partes e de seus advogados. Não constou o nome do advogado das partes, anula a publicação. Tá? Tem que constar, inclusive, com o número do respectivo número de ordem, né? Assim tem que ser requerido também no caso da sociedade de advogados também. Em relação às nulidades, entende-se como nulidade de ausência de requisito essencial para a validade do ato de citação e intimação, no caso aqui a intimação, a nulidade poderá ser absoluta ou relativa. A nulidade ela é absoluta da intimação, por quê? Porque o ato viola a norma de interesse público, podendo ser declarada de ofício pelo juiz, e não há necessidade de demonstração de prejuízo, exemplo, incompetência absoluta. Já a nulidade relativa, né, deixando de lado a absoluta que nós já falamos, ela viola a norma de interesse privado, devendo ser alegada pela parte, tá? Então é importante. Diante disso, gente, tem alguns princípios que merecem uma atenção especial. Nós temos que estudar, né, para poder conhecer bem essa matéria. Dentro da intimação, o primeiro princípio que gera a nulidade do CPC é o princípio do interesse ou da boa-fé. Porque ele possui, sim, previsão legal no artigo 776 do Código de Processo Civil e dispõe que a nulidade do ato processual não será pronunciada se arguida por quem lhe deu causa. O que é importante salientar? Que o princípio do interesse ou boa-fé só alcança, evidentemente, as nulidades relativas, pois as nulidades absolutas constituem matéria de ordem pública. Tá? Outro princípio que nos interessa, além do princípio do interesse ou boa-fé, é o princípio da instrumentalidade das formas. Segundo princípio, instrumentalidade das formas. Esse princípio também é conhecido como princípio da finalidade. Ele tem a função, ele dispõe que quando a lei prescrever o ato, deva ter determinada forma. Ou seja, o juiz, por exemplo, considerada válida, né, a citação ou a intimação, no caso muito comum a intimação, o ato, ele realizado de outro modo, alcançou a finalidade, é o que importa, é o 277. Então, o juiz pediu uma carta, uma publicação de Diário Oficial da Justiça, mas eu tomei ciência lá no fórum. É válida, dá sequência. Outro princípio que nos interessa também é o princípio da convalidação ou da preclusão da oportunidade. Também nos interessa muito dentro desse estudo da intimação. Esse princípio, gente, ele está consagrado no artigo 278 do Código de Processo Civil, segundo o qual a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos sob pena de preclusão. Se a parte não suscitar a nulidade relativa na primeira oportunidade que tiver para falar, né, em audiência, um exemplo, ou nos autos, pode ser em audiência ou nos autos, haverá a convalidação do ato, ou seja, o ato anteriormente nulo passa a ter condição de validade, passa a ser considerado um ato válido, eficaz, então tem que tomar cuidado com isso. Entretanto, eu trago para você que não haverá preclusão em relação às nulidades
que o juiz deva, né, decretar de ofício, nem prevaleça também a preclusão, provando a parte legítima o impedimento, né, de impedimento. Outro princípio que nos interessa muito é o princípio do prejuízo, também conhecido como princípio da transcendência. Esse princípio ele estabelece que não haverá nulidade nem prejuízo manifesto às partes interessadas e é inspirado no sistema francês, o pas nullité, sangre, né? É o termo utilizado em francês, a nomenclatura, então também é utilizado. Mais um princípio que nos interessa é o princípio da utilidade. Deve-se aproveitar o máximo dos atos válidos que ocorram posteriormente do ato nulo. Ressalta, sim, que ainda que os atos válidos anteriormente à nulidade não serão por elas maculados e nem aqueles que dela sejam independentes, tá? E também o princípio da economia processual, não dá para deixar de falar, possui respaldo no 282, o antigo artigo da petição inicial. 282 hoje ele trata do princípio da economia processual, então segundo o qual a nulidade não será pronunciada quando possível suprir a falta ou também repetir o ato. Também o ato, portanto, não será declarado nulo se puder ser reaproveitado. Então, dentro desses fatos, eu trago também importante informação, o artigo 279 do Código de Processo Civil estabelece que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deverá intervir. Então, olha o perigo disso, uso capião, ações de direito de família. Se o processo tiver sido tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Entretanto, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do MP, que se manifesta sobre a existência ou não, ou inexistência do prejuízo, tá? Então, é importante também. Então, legal. Agora você conhece tudo de intimação, citação, intimação, cartas. É um tema que nós temos que entender, temos que conhecer para poder, de fato, arrebentar nas provas de concurso público, na prática jurídica, é um tema obrigatório, tá bom? Eu espero você na próxima aula e, novamente, vamos dividir aqui para ficar mais didático. Um abraço!